Deus não fecha a porta. Sempre há lugar para arrependimento e nova vida. Imagine ser o primeiro filho da história, nascer em um mundo sem pecado, mas onde a escolha entre o bem e o mal já existia. Imagine ter um irmão que você amava, até que algo dentro de você mudou. E então, você cometeu o primeiro crime da humanidade. Assassinou seu próprio irmão. Esta é a história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, e a primeira tragédia familiar registrada na Bíblia. Uma história tão antiga quanto o homem, mas que continua mais atual do que nunca. O versículo-chave será Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, por meio do qual obteve testemunho de ser justo, dando Deus testemunho às suas ofertas, e por meio dela, ainda morto, fala. No começo, não havia guerra, nem mentira, nem dor. Apenas um jardim perfeito, criado por Deus para seus filhos humanos. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Eles viviam no Éden, cercados de tudo o que precisavam. Mas depois da queda, quando comeram do fruto proibido, foram expulsos do jardim. Mesmo assim, tiveram filhos e filhas, e 2 deles entrariam para a história como os primeiros irmãos da humanidade, Caim e Abel. O nome Caim vem do hebraico Caim, que significa adquirido ou comprado. Quando ele nasceu, Eva disse: "Com a ajuda do Senhor adquiri um homem." Gênesis 4:1. Foi uma declaração cheia de esperança, quase profética, como se ela visse nele alguém especial, talvez até aquele que traria redenção. Já o nome Abel vem do termo hebraico Hevel, que significa vapor, fôlego, algo passageiro e frágil, o que acabou sendo simbólico, pois sua vida foi curta e intensa. Isso fez nascer algo terrível dentro de Caim. Raiva, ciúme, ressentimento. Ele ficou com raiva de Deus por não ter sido aceito e com raiva de Abel por ter sido aceito. Deus percebeu isso e lhe perguntou: "Por que te indignaste? E por que descaiu o teu rosto? Se fizeres o bem, não serás aceito. Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Ele deseja dominá-lo, mas tu deves dominá-lo." Gênesis 4, 6, 7. Essas palavras foram uma advertência clara. O pecado estava começando a tomar conta dele, mas ainda havia tempo para resistir. Porém, Caim não quis ouvir. Essa história tem sido estudada por séculos e revela muito mais do que uma simples disputa entre irmãos. Ela mostra o poder do pecado quando não é dominado, o perigo da inveja, e como a atitude do coração diante de Deus define o destino eterno. Nenhum mal antes havia acontecido. Até então, o mundo era novo, puro e cheio de possibilidades. Mas ali, pela primeira vez, o pecado se manifestou em forma de violência. Um irmão contra o outro. Uma vida tirada, um coração endurecido. É importante notar que Deus não rejeitou Caim por acaso. A Bíblia diz que se fizerdes o bem, sereis aceitos. Isso sugere que havia uma maneira correta de oferecer a Deus. E Caim escolheu ignorar isso. Sua oferta não foi feita com fé, nem com reconhecimento do pecado. Já Abel trouxe uma oferta de sangue, algo que apontava para o sacrifício futuro de Cristo. Hebreus 11:4 confirma isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, por meio do qual obteve testemunho de ser justo, dando Deus testemunho às suas ofertas, e por meio dela, ainda morto, fala. Abel falou através de sua fé, mesmo após a morte. Caim falou através de seu ódio, e seu legado permanece como advertência. Esse momento também nos ensina que o pecado começa no coração. Tiago 1:14 e 15 diz: "Cada um, porém,
é tentado pela sua própria concupiscência, sendo por ela arrastado e engodado. Depois, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Caim não foi tentado por fora, foi por dentro. E isso levou à tragédia. Hoje, esta história ainda tem implicações diretas para a nossa vida. Apesar de ter punido Caim, ele o protegeu. Isso nos lembra que nenhum pecado é grande demais para o perdão de Deus, contanto que haja arrependimento sincero. Além disso, há uma linha espiritual invisível traçada aqui. João, em sua primeira carta, escreve: Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. 1 João 3,12. Isso indica que Caim estava sob influência espiritual negativa e que esse conflito entre o bem e o mal continua até hoje. Você já sentiu inveja de alguém? Já chegou a pensar que Deus parecia mais próximo de outra pessoa do que de você? E se, como Caim, você estivesse nutrindo um sentimento negativo que pode estar crescendo silenciosamente? Seria capaz de identificar isso antes que causasse danos permanentes? Esta história não é apenas sobre dois irmãos do passado. É sobre você, sobre mim, sobre qualquer um que já lutou contra a dúvida, a ira ou a falta de controle emocional. O pecado está à porta, mas você ainda pode dominá-lo. No contexto moderno, encontramos paralelos claros com a história de Caim e Abel. Hoje não precisamos oferecer carneiros. Jesus foi o cordeiro definitivo. Mas precisamos oferecer a nós mesmos, com fé e verdade. Finalmente devemos lembrar que Deus sempre está pronto para perdoar. Mesmo Caim teve proteção divina. Você pode ter cometido erros graves, mas ainda há tempo para voltar, confessar e recomeçar. Hoje vimos a história dos primeiros filhos da humanidade, Caim e Abel. Entendemos que a tragédia de Caim começou com o coração, que Abel representou a fé verdadeira, que o pecado cresce silenciosamente, mas seus resultados são devastadores, e que Deus, mesmo diante do mal, mantém sua misericórdia e propósito. Viu como a atitude diante de Deus define o destino. Viu como o pecado precisa ser dominado antes que domine você. E viu que, mesmo nos piores momentos, Deus pode transformar vidas. Curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos e até a próxima jornada.